Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite e eu tenho certeza que o Senhor nos alcançará. Quantos estão desejosos que o Senhor nos alcance hoje à noite? Diga glória a Deus comigo. Amém. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois leremos, vamos estar lendo também o capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu louvo a Jesus pela vida da missionária Mércia. Falha a memória, esteve pregando ontem aqui. Deus abençoe. Ficamos orando também e eu fui edificado ontem. Eu parei, sempre paro para ouvir as pessoas que dividem esses momentos de festividade, de congresso, para que a gente possa aprender com elas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a palavra de Deus diz, a partir do verso de número 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, eu quero ler a partir do verso de número 18, diz assim: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vocês antes ou obedecer a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo milagre que acontecera. Olhe bem para cá, eu vou me esforçar para ser breve esta noite. O Senhor Jesus, ele gastou 3 anos e meio compartilhando da mensagem do reino com os seus discípulos. E fica claro que os discípulos assimilaram aquilo que de mais simples há como informação e como mensagem do Evangelho. Que Jesus nasceu para morrer. Ele morreu para ressuscitar. E ressuscitou para ascender aos céus. E a sua ascensão não tinha outro objetivo, a não ser fazer com que, no mínimo, 3 mensagens fossem compartilhadas, fossem deixadas no coração dos discípulos que com ele estavam. E nós sabemos bem que os que estão com Jesus, assistindo à sua ascensão, nada mais são do que um número, segundo Paulo diz, e há uma informação no Novo Testamento que diz, 500 irmãos. Claro que estes que estão assistindo Jesus subir, nem todos vão permanecer junto à igreja, e em Atos 2 vão estar ali para receber aquilo que Jesus havia dito que eles receberiam conforme a promessa do Pai. Mas é claro e fica evidente que eles estão maravilhados, porque até então o Cristo que está ali é o mesmo
que caminhou com eles, particularmente, 3 anos e meio do seu ministério, compartilhando, como eu disse, a mensagem do reino. Como eu sei que esses discípulos estão com ele, dialogando, conversando e assimilando aquilo que Jesus está compartilhando, eu sei também que eles ficam surpresos, estupefatos, observando Jesus com aquela autoridade e poder que tem, subindo diante deles aos céus. Naquele mesmo momento, eles até então não tinham visto, aparecem 2 varões que anunciam a eles que aquele Cristo que eles estão vendo subir, ele vai voltar. Mas fica claro que Jesus não está indo para o céu apenas para passar um tempo lá. Não está indo para o céu apenas para estar no céu assistindo da sua cadeira de honra o que acontece aqui embaixo. A sua ascensão tem um propósito tanto quanto a sua morte. A sua ascensão tem um propósito tanto quanto o seu nascimento. A sua ascensão, ela tem um propósito tanto quanto a sua encarnação. Jesus nasce para morrer, ele morre para ressuscitar e ressuscita para ascender. A sua ascensão, segundo o escritor aos Hebreus, fica claro, ela está ligada a 2 coisas que vão acontecer lá em cima. Mas para quem está aqui embaixo, há 3 mensagens que vão ficando claras, simplesmente nesse momento em que Jesus está ascendendo. Lá em cima, o que vai acontecer, o escritor aos Hebreus diz, é que Jesus vai ser glorificado e, em segundo lugar, ele será coroado. Uma vez coroado, ele há de assentar-se à destra do Pai. E uma vez que ele vai assentar-se à destra do Pai, a partir desse momento, vai ficando claro aqui embaixo o que é que ele foi fazer lá em cima. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele, que caminhou 3 anos e meio com os seus discípulos, parou em um momento para fazer uma oração por ele. E o texto diz, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, que ele atenta para o coração, para a alma, para a vida dos discípulos e fica preocupado com eles e começa a orar ao Pai. Só que quando ele ora, o texto deixa claro que ele está convicto. Não é uma convicção que João está narrando apenas no capítulo, descrevendo apenas no capítulo de número 17. Esta convicção é apresentada por João desde o capítulo 13 do seu evangelho. Uma vez que no capítulo 13 começa-se toda uma saga e uma trajetória que Jesus vai fazer com os discípulos, deixando a eles as principais lições e avisando a eles que eles não vão ficar aqui na terra sozinhos. João diz no capítulo 13, verso 1, tanto quanto em João capítulo de número 17, verso 1, que Jesus sabia que era chegada a hora de voltar para o Pai. É bom que a gente entenda que ele está voltando para o Pai, mas não é que ele deixou o Pai. Ele simplesmente deixou o céu. Mas o Pai sempre esteve com ele. No dia que ele foi batizado, o Pai estava lá. No dia que ele subiu para o Monte da Transfiguração, o Pai estava lá. Quando ele foi lá para o Getsêmani, o Pai estava. Porque o Pai nunca deixou o Filho. E isso me consola e deveria te consolar. Porque se o Pai não deixou Jesus em momento algum, Jesus estava nos ensinando que o Pai também não nos deixará em momento algum. Eu pensei que você ia dar glória a Deus, mas tudo bem. Eu estou dizendo a você que o Pai nunca o deixou, mas ele particularmente abriu mão, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, de toda a sua glória. E aquilo que a gente chamaria de uma forma bem ignorante na nossa forma de expressão, acontece aquilo que chamamos de o striptease da graça. Ele tira o seu manto de glória, ele tira tudo aquilo que ligado a ele revelava para os anjos que estavam lá em cima, que quem estava ali é o Deus Todo-Poderoso, e ele desce até caber ou até simplesmente invadir o ventre de Maria. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, diz claramente que quando ele faz isso, ele o faz pelo poder do Espírito Santo.
E ele está certo. O Pai que está me colocando aqui dentro é quem vai me tirar daqui. E quem vai me tirar do ventre de Maria, que é o Pai, vai comigo até a cruz. E este Pai que vai comigo até a cruz, ele irá comigo até a sepultura. E se ele vai comigo até a sepultura, ele não vai me deixar lá. E Paulo diz que ele ressuscitou pelo poder do Pai, que operou lá dentro daquela sepultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus faz questão de deixar isso claro para os discípulos na sua ascensão. Eles estão aqui conversando com Jesus, dialogando com Jesus e estão ouvindo de Jesus uma mensagem. Eu gostaria que alguém tivesse, no mínimo, descrito, apresentado com riqueza de detalhes, que esboço Jesus apresentou aquele dia. A Bíblia diz apenas o tema. No capítulo 1 de Atos, verso 3, diz que ele falava sobre o reino. Só que ao falar do reino, ele está dizendo aos discípulos que ali estão: vocês que estão comigo há tanto tempo, não se perturbem. Ouçam o que eu prego, ouçam o que eu falo, ouçam o que eu digo, ouçam o que eu estou dando a vocês como direção. Porque daqui a pouco vocês vão compreender algo muito profundo que vai acontecer comigo. Porque já, tudo que vocês viveram comigo vai deixar de ser palavras aos ouvidos para ser palavra na alma, palavra no espírito, palavra no coração. Vocês vão andar daqui para frente. Eu não vou estar aqui em carne e osso como vocês me viram, mas o Espírito vai confirmar tudo aquilo que eu vos ensinei, tornando real em vocês a minha palavra. Eu estou saindo daqui a pouco daqui, mas eu deixo no coração de vocês uma mensagem, e essa mensagem ela vai se revelar em vocês no tempo certo, mas eu quero que vocês estejam atentos ao que vai acontecer, e é isso que o texto de Atos 1 faz questão de dar uma ênfase. Jesus está subindo, Jesus está indo, Jesus vai ao céu, e ele está indo para lá, como eu disse, não é para passar um tempo, ele está indo para lá para que quem fica aqui receba no mínimo três informações acerca da sua ascensão. A primeira informação que qualquer pessoa aqui poderia atentar, compreender e assimilar, estando junto aos discípulos, é que Jesus estava indo para lá para cumprir algo que ele havia dito aos discípulos. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, ele disse aos discípulos que iria rogar ao Pai, para que o Pai mandasse até eles o Paráclito divino, o Consolador. E ele deixou claro aos discípulos que ele iria interceder. Por que ele está indo aos céus? É apenas para ser coroado? Apenas para ser glorificado? Não, ele está fazendo os discípulos assistirem, para que eles lembrem que o próprio Jesus afirmou a eles que iria falar com o Pai. E eu penso Jesus falando ao ouvido do Pai, dizendo: eu quero lhe pedir, Pai, o Senhor nunca me negou nada. Eu pedi ressurreição para Lázaro, o Senhor deu. Eu pedi que o Senhor multiplicasse pães, o Senhor multiplicou. O Senhor fez coisas tão grandes lá embaixo, que até agora eles estão de boca aberta, dizendo: ele passou 3 anos e meio aqui. E ele fez tudo isso, imagine o que é a eternidade junto dele daqui a pouco. Então ele faz questão de interceder lá. Os discípulos que estão aqui, eles têm que estar conscientes. Por quê, pastor? Porque para eles a coisa mais difícil era sair de perto de Jesus. Quem conhece o texto de Marcos, no capítulo 1, verso 21, 22, também o verso 29, 30, 31, 32, 33 e 34, sabe que Jesus um dia entrou numa sinagoga, saiu dessa sinagoga, foi para a casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro. Quando ele saiu de lá, a Bíblia diz que as pessoas que
De repente, quando ele estava lá, as pessoas afluíram para lá e ele começou a curar todos os doentes que chegavam ali. A Bíblia diz que Jesus trabalhou tanto aquele dia que ele se retirou para descansar. E foi lá para dentro, eu penso que para um quarto, deitou-se, dormiu, e todo mundo deitou-se para dormir. E diz a Bíblia que de madrugada Jesus saiu da casa sem avisar a ninguém. Todo mundo que estava ali começou a procurá-lo, dizer: cadê Jesus? Cadê Jesus? E ninguém achava. E diz a Bíblia que eles saíram procurando Jesus e o acharam num deserto. O capítulo 1 de Marcos, verso 35 diz que ele estava ali orando. E esses discípulos, quando acharam Jesus, disseram: mestre, por que tu saísse de perto da gente? Para a gente é tão ruim estar longe da tua presença. A gente não lida bem quando o Senhor some. A gente não lida bem com essa coisa do Senhor não estar perto. Agora imagine se Jesus se retirou apenas para orar. O que era para eles ver Jesus subindo? Jesus sabia, vai ficar uma angústia no coração, vai ficar uma saudade na alma. Eles vão sentir a ausência da minha presença no meio deles, operando milagres. E nos dias que alguém quiser fazer eles passarem vergonha, como aquele pai que trouxe um filho que estava opresso e machucado e simplesmente dominado por demônios desde a sua infância, e disseram aos discípulos de Jesus: vocês não são de nada. Jesus diz: quando eles encontrarem com gente como aquele pai que quiser envergonhá-los, eles vão lembrar que eu prometi que vou para lá e eu vou falar com o Pai, para que o Pai mande o Espírito Santo aqui para baixo. Jesus está subindo para interceder pelos discípulos, para que eles não caminhem aqui na terra apenas com a lembrança do que ele ensinou, apenas com a lembrança dos milagres que viram. Jesus queria que a mesma presença que andava de lado, ela andasse dentro deles. Jesus queria que a mesma alegria que eles sentiam estando com ele, essa presença fosse uma realidade dentro deles. Era do interesse de Jesus fazer com que esses discípulos compreendessem: eu estou indo lá para cima, mas é para pedir ao Pai para que o Espírito Santo venha, e eu não vou parar de falar ao ouvido do meu Pai enquanto o Espírito Santo não descer, porque se eu vim aqui embaixo e eu precisei do Espírito de conselho, do Espírito de sabedoria, do Espírito de fortaleza para fazer o que eu fiz aqui embaixo, imagine você, Pedro, imagine você, Tiago, vocês precisam do Espírito Santo, e eu vou lá para cima clamar ao Pai, porque eu sei o que eu vou fazer através de vocês desta terra. Onde vocês pisarem, onde vocês tocarem, vai ser diferente depois que ele vir. É a primeira coisa que Jesus está subindo para fazer. Ele vai simplesmente para interceder. Eu queria que você dissesse isso comigo a alguém. Jesus foi para lá pedir para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a sua vida. Diga isso para alguém, só para poder lhe guardar isso na mente. Diga para ele: Jesus subiu para pedir ao Pai para que mandasse o Espírito Santo para você, para estar com você. E eu vou dizer uma coisa aqui só para alegrar os pentecostais mesmo. Pastor, o senhor vai simplesmente alegrar? Eu quero aqui alegrar os pentecostais. Ele não disse que o Espírito Santo vinha para ficar com a gente um dia, nem uma semana, nem um mês, nem o mês de janeiro apenas. Ele está de segunda a sexta, de sábado a domingo, de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, de dezembro a janeiro. Ele está com a igreja. Eu vou dizer mais uma vez: o Espírito Santo não veio para a gente, para ficar com a gente um dia, 2 horas de culto, não. Ele veio para estar com a igreja todos os dias, todos os meses. E eu vou dizer aqui para os pentecostais da glória a Deus: todas as horas da sua vida, o Espírito do Senhor, ele está sobre a sua vida. Você deveria se alegrar, porque o Espírito Santo que eu estou falando, que Jesus pediu para que ele viesse, é o Espírito que capacita, é o Espírito que abençoa, é o Espírito que orienta, é o Espírito que consola, é o Espírito que fortalece. Eu vou dizer mais a alguém aqui: é o Espírito que te ajuda, é o Espírito que te sustenta, é o Espírito
Espírito que não te deixa nas batalhas da tua vida sozinho. Se você crê no que eu estou dizendo, levante a sua mão e agradeça a Jesus, porque Ele pediu o Espírito Santo para que ficasse contigo para sempre, para sempre, para sempre. Eu vou dizer mais uma vez, Ele pediu ao Pai para que o Espírito Santo viesse, e Ele está aqui hoje à noite, mas vai ficar com a gente para sempre. Só que Jesus sobe para que diante do Pai Ele esteja, agora não apenas como aquele que pede ao Pai para que o Espírito Santo venha, mas para estar diante do Pai como o depósito de santificação. Esse depósito de santificação, biblicamente falando, você só entende quando você lê o livro de Levítico, o último capítulo. Porque esse depósito de santificação é algo que era colocado naqueles dias do Antigo Testamento nas mãos dos sacerdotes em forma de pagamento, para que aquilo que foi diante do Pai consagrado ou santificado ficasse protegido. Quando Jesus sobe ao céu, Ele não vai estar sentado com o Pai apenas por estar, e nem tampouco apenas porque foi coroado ou por ser glorificado. Ele vai para lá para que fique garantido que enquanto Ele estiver lá, só vai pegar quem está ligado. Eu e você continue aqui. Você não entendeu, não é? Vou dizer mais uma vez. Ele sobe até lá como um depósito de santificação, para que todas as vezes que o Pai olhe para Ele, sorrindo, o Pai diga: Jefferson pode continuar lá embaixo. Por que eu digo isso? Porque na oração sacerdotal, quando Jesus vai orar pelos discípulos, Ele disse ao Pai: eu não peço que o Senhor os tire daqui, ora. Se eu estivesse do lado de Jesus, eu teria dito: Jesus, por favor, me leva. Porque aqui eu tenho medo, aqui eu me angustio, aqui eu me preocupo. E eu disse a Jesus: por que o Senhor não ora ao Pai para todo mundo subir com o Senhor? Aí você entende. Ele falou muito forte ao meu coração e disse: porque eu preciso de vocês aqui embaixo. Só que eu vou estar lá como depósito de santificação. Na hora que eu... só vai pegar quem está ligado. Na hora que eu sair de lá, vocês saem daqui. Enquanto eu estiver lá, agora só vai dar glória quem está ligado. Não tem enfermidade que arranque vocês daqui. Eu vou dizer mais uma vez. Porque enquanto ele está lá, o Pai olha para ele e diz: você subiu para cá para ficar aqui. Não apenas pedindo o Espírito Santo, porque eu já enviei. Você está aqui como intercessor para que eles estejam lá embaixo, comendo bem, morando bem, dormindo bem, caminhando bem, cheio da graça. Eu estou tentando preparar o seu coração para o que Deus quer. Eu estou dizendo que Ele está lá como um depósito de santificação. Você que está aqui tem uma garantia. Você passa pelas aflições, todas elas que te assolam, têm o objetivo não só de te abater, elas querem é te matar. E não sou eu que digo isso, é Paulo que diz em Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Tudo que vem contra nós é para nos matar. Por que não mata? Ou será que eu sou o único que pensei que agora vai todo mundo, no meio de 2020, agora vai morrer todo mundo por causa do Covid-19? Eu não sei como é que você está aí. Eu não sei como você ainda está aí. Eu vou dizer de novo, eu não sei como você está aí. Mas se eu olhar para o trono, eu entendo. Ele está lá garantindo que você viva debaixo da proteção do Pai. É por isso que nenhum mal prevalece contra você e nenhuma desgraça consegue atingir a tua história e a tua casa. Mas há uma terceira razão porque ele foi para lá. Ele foi para lá para garantir
que tudo aquilo que ele empenhou como palavra sobre a vida da igreja fosse confirmado enquanto a igreja estivesse aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque constantemente você vai perceber que os apóstolos de Jesus, na medida que passam a caminhar para fazer aquilo que foi determinado que eles fizessem, há uma palavra que diz que Deus confirmava o que eles faziam. Porque Jesus foi para lá para deixar garantido que gente como Pedro, como Tiago, como João, gente como eu e você, estaríamos aqui. E enquanto fôssemos fazer o que ele nos mandou, preste atenção nisso, nós teríamos uma confirmação nos nossos passos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele dá a esses discípulos, no mínimo, 2 recomendações importantes. No capítulo 1, verso 4 e 8, ele diz aos discípulos para ficarem em um lugar, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Poder que vai confirmar o que vocês ouviram da minha parte. Uma segunda recomendação que ele dá é que estes que vão ficar esperando para receberem poder, eles estejam vivenciando uma experiência de unidade como igreja. O texto de Atos, no capítulo 1, verso 14, também no capítulo de número 2, verso 1, diz com muita clareza que eles estavam juntos, conectados, unidos, em um só propósito, esperando a promessa do Pai. Essa unidade seria importantíssima, porque o próprio Jesus, através desta unidade, deixaria claro que ele não nasceu para morrer, não nasceu para morrer e não morreu, para ressuscitar e não ressuscitou, para ascender, apenas para que a gente chorasse quando ouvisse uma canção sobre o Calvário. Apenas para que eu e você estivéssemos aqui, nos alegrando pela salvação que nos alcançou. O objetivo, particularmente, dele ter nos deixado aqui, porque eu sempre ouvi gente que sentava como novo convertido e dizia para mim: pastor, por que eu aceitei Jesus agora e ele já não me leva para o céu? Por que eu tenho que ficar aqui lutando? E eu dizia para alguém: a questão não é que você fique aqui lutando, é que você fique aqui cumprindo. Tem alguém que pegou. Eu vou dizer mais uma vez. A questão não é que você fique aqui lutando, porque toda luta minha e sua é luta dele também. Mas é que a gente fique aqui cumprindo. Pastor, explica melhor. Eu estou tentando dizer ao coração dos que estão aqui que Jesus sobe, mas deixa claro aos discípulos que eles fiquem no lugar e se unam, para que eles entendam que tudo que ele realizou como obra aqui na terra é porque ele tem expectativas acerca da igreja. É porque ele tinha expectativas acerca daquela igreja inicial. E ele tem expectativas acerca da nossa vida. E quando eu falo das expectativas de Jesus, eu preciso dizer no mínimo 4 coisas importantes aqui. A primeira delas é que o próprio Jesus sabe aonde a sua igreja começou e sabe aonde a sua igreja vai terminar. E deixe-me dizer uma coisa: nos planos de Jesus não há uma igreja escandalizada, fracassada, quebrada, arrasada, moída, detonada e vencida por Satanás. Não. Eu pensei que você ia dar glória a Deus comigo, porque eu estou te afirmando que independente das coisas que você ouça e veja acontecer nesses últimos dias, a igreja que começou onde Jesus sabe que ela começou, ela vai terminar aonde ele determinou que ela vai terminar. Eu estou afirmando que todos nós que estamos aqui não estamos com uma palavra de derrota sobre a nossa vida.
Quando Jesus estava às margens de Cesareia de Filipe, ele conversando com os discípulos, disse: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles começaram a falar. E começaram a falar. Dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Ele disse: eu quero saber de vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou e disse: ainda bem que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E se foi meu Pai que deu a revelação, eu vou te dar uma garantia. As portas do Hades. Eu gostei do aleluia que eu vi ali. Tem mais um? Eu vou dizer de novo. As portas do Hades. A gente lê como portas do inferno, mas não é, porque o inferno ali ainda não foi nem inaugurado. Não, ele está falando as portas do Hades ali são portas de morte. Parece que Jesus estava olhando para esses dias e estava dizendo: depressão, depressão, vou te pegar. Pelo amor de Deus, eu vou dizer de novo aqui para você pegar. Parece que Jesus estava olhando dizendo: câncer, câncer, eu vou te achar já já. Ansiedade, ansiedade. Medo, medo. Preocupação, preocupação. Angústia, angústia. Pânico, pânico. Eu te digo, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Levante a sua mão se você crê nessa palavra. Então se alegre, porque Jesus, Ele sabe que você faz parte de um plano e de um projeto onde não existe derrota para a igreja. Alguém enfraquece, alguém se entristece, alguém se decepciona, alguém se esconde, alguém para, mas a igreja de Jesus, ela continua firme, ela continua de pé, ela continua avançando. Eu vou dizer de novo: a igreja de Jesus, oh meu Deus. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Porque Jesus sabe que Ele começou com a igreja de uma forma, e Ele vai terminar com esta igreja debaixo de poder da mesma forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele tem expectativas acerca dela. E as expectativas deles não estavam ligada a Pedro, a Tiago e a João. E me perdoe se você é um desses leitores, como eu sou, de muitos livros, principalmente de alguns tradicionais, que particularmente dizem: deixa esse negócio de poder para lá, isso era para Pedro, Tiago. Eu queria conversar com o Moody e perguntar um dia a ele: por que você ganhou 1 milhão de almas? Eu queria perguntar a Savonarola: por que você no altar tinha visões de ficar horas e horas paralisado e as pessoas te chamavam e você não conseguia sair dali? Eu queria perguntar a Seymour por que ele colocava as mãos sobre os joelhos e a cabeça sobre os joelhos e dizia: Deus, eu só levanto a minha cabeça depois que eu ouvi alguém falar em línguas na minha frente. Tem alguém que está comigo ou eu estou sozinho na casa, gente? Não, eu vou perguntar: tem alguém que está comigo aqui ou eu estou sozinho nesse congresso? Eu estou dizendo a você que eu respeito, eu amo e entendo a opinião de cada um que particularmente na sua busca decidiu no coração não crer que o poder que operou lá atrás é o mesmo poder que opera agora. Mas eu creio que Jesus disse: obras maiores vocês farão na terra. Quem está entendendo isso aqui? Jesus tem expectativas acerca da igreja. E quando eu falo dessas expectativas, em primeiro lugar eu estou dizendo, na mente dele, ele pensava numa igreja em continuidade. Não numa igreja que começou e disse: o poder aqui foi bom demais.
paremos. Não. Ele pensava na igreja em continuidade. Uma igreja que ao longo da história viveria dramas, viveria angústias, viveria crises, perseguições. Teria o desprazer de servir, como Paulo usa a palavra teatris hominoi, de espetáculo no Coliseu Romano. Mas apesar de tudo isso, Jesus dizia: ela não vai parar, porque eu sei aonde ela vai terminar. Uma segunda informação que está ligado às expectativas de Jesus é que o próprio Jesus via a igreja como uma igreja separada. Ele não via uma igreja perfeita, mas via uma igreja separada. Uma igreja, eu repito, separada. É por isso que ela não começa a partir de Atos 1, indo para casa. Ela começa indo para um lugar. E ela fica neste lugar enquanto tem muita gente aglomerada em festa por ali. Na hora que Deus visita ela, a igreja que está separada, só fazendo isso aqui, ó. E alguém dizendo: o que é que tu está falando aí? Ele disse: só Deus entende, isso aqui é gemido, gemido de crente. Esta igreja que está separada, e quando eu digo separada, eu estou falando da santidade. Eu estou falando da santificação que gera a santidade dentro dela. Sim, ela está simplesmente no canto, orando, simplesmente dizendo: eu quero atentar para aquilo que Jesus disse, para aquilo que Jesus orientou, para aquilo que Jesus informou, para aquilo que Jesus falou, para aquilo que Jesus deixou para a gente. Eu quero atentar. E ela se reserva, se reserva. Alguém diz: está tendo festa, sai daí da oração. Saiu 380, mas 120 crentes continuou. Derrama sobre nós o teu Espírito. Ela é uma igreja separada, porque é uma igreja que entende a importância de valorizar o tempo que está estabelecido para estar com aquele que a fez igreja. Porque ela não sai simplesmente dizendo: eu tenho uma promessa do Pai, o poder vai cair, e sai andando. Não ia dar em nada. Ela vai para um canto e chora, ela vai para um canto e geme, ela vai para um canto e ora, ela vai para um canto e se une, ela vai para um canto e persevera, e ela fica ali. O texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e alguém dizendo: olha a lasanha, e ela dizendo: olha a oração. Alguém gritando e dizendo: olha o suco de cupuaçu passando, e ela dizia: olha o jejum trazendo graça. Eu vou continuar para ver se alguém pega. Tem 10 que pegaram, eu vi alguém levantando a mão. Enquanto alguém está gritando e dizendo: olha esta oportunidade de comprar uma roupa nova, ela olha e diz: eu gosto de roupa nova, mas vai ficar para depois. Hoje eu estou querendo é o poder que Jesus disse que vai descer sobre nós. Jesus tem uma expectativa de uma igreja que se separa, uma igreja que entende que há um tempo específico para tudo, mas o tempo dele, para ele, ainda é prioridade para ela. Jesus tem expectativas acerca dessa igreja.
E a terceira expectativa de Jesus com relação a esta igreja. E eu vou parar aqui agora. Tinha tanta coisa para falar, eu vou parar agora. Jesus tinha como expectativa, na sua visão, ele olhava e dizia: eu vejo uma igreja que não se cala diante das ameaças e perseguições. E por que ela não faz isso? Porque ela entende que há uma ordem que ela deve obedecer à risca. Por incrível que pareça, Jesus, olha para cá, anda com os discípulos durante esses 3 anos e meio e não pega, eu não sei se você percebe isso, ninguém pela beca coloca contra a parede e diz assim: como é que foi o evangelismo? Escute por que eu estou dizendo isso. Mas quando essa igreja, ela é a igreja que se separa e recebe poder, tem gente que por causa de dinheiro morre nela. Não, eu estou falando por causa de uma semente que trouxe dizendo que era algo e não era. Quando chegou diante de Pedro: por que mentiste ao Espírito Santo? Morreram. Eu fiquei me perguntando, há um Jesus para os evangelhos e outro Jesus para Atos? E o Espírito Santo falou comigo e disse: claro que não, Jesus. A questão é que eu perdoo o teu início. Mas eu não suporto a tua permanência na ignorância depois que eu te dei a carga que você precisa. Consegue ver os discípulos? Eu estou em Lucas 9, Lucas 9 e 10. Capítulo 9, capítulo 10 de Lucas. 70. Jesus chama todos. Levantem a mão aí, eles levantam. Abram o coração, abre o coração. Estou contextualizando para você entender. Aí olha para eles assim: recebam poder. Aí eles: Jesus diz: anda por aí e faz milagres. Aí eles vão. Jesus lhe deu poder para fazer milagres. Ei, quem é você? Eu sou isso aqui. Não, isso aí não é o nome dessa pessoa, não. Isso é demônio. Sai! Saiu. Imagina, ele não viu? Não acredito, você não viu, não. O que foi? Eu expulsei o demônio ali agora no nome de Jesus. Ele saiu. E foi? Foi, então vou testar aqui com um paralítico. Ô paralítico, o que é? Levante. Sério, eu estou falando dos 70 ainda. Eles andam pelas aldeias, fazendo milagre. Chegam até Jesus. Jesus! O senhor não sabe. Jesus, o senhor é o cara. O que foi? Eu fui. Encontrei um ali fazendo uma cara bem troncha pro meu lado. Eu disse a ele: sai. E Jesus, o senhor saiu. Deixa eu contar que o meu foi mais forte. Eu vi um paralítico ali e disseram que ele já tinha, era tempo, Jesus. Eu disse assim: em nome daquele que me enviou, sai, levanta-te, te ergue, sai paralisia. Jesus ficou de pé. Deixa eu contar, porque vocês estão contando aí de demônio e de paralítico que andou. Eu entrei numa casa que estava em guerra. Eu não fiz muita coisa, cantei um hino da harpa. E não é que a casa foi tomada por uma paz e quem estava para se separar, não separou. Jesus olhou e disse: eu fico maravilhado com isso. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês: não vos alegreis com isso. Você acha que Jesus não ia se alegrar com aquilo? Claro que ia.
Alegria minha como professor dentro de seminário é ver alunos que crescem e dizem: pastor, eu estou crescendo, eu vou dar uma aula, eu fico olhando e digo: meu Deus, que coisa linda. A gente se alegra com isso. A alegria do pastor André, da doutora Essi, é ver esses filhinhos crescendo, progredindo, firmando, crescendo, avançando nas coisas que Deus tem para eles. É a nossa alegria. Jesus se alegraria, mas ele sabia que naquele dia que ele mandou 70, uma peneira ia passar. Eu não sei quem vai pegar. De 70, ficaria 11. Pastor, foi 12. Ei, que tu não leu direito. Foi 11. Só que ele olha para eles e diz assim: vem cá, gente. Vocês passaram na peneira. É? A gente está aprovado para evangelista? Não, ainda não. Daqui a pouco eu vou chamar vocês de apóstolos, mas por enquanto eu vou querer saber de vocês a resposta que vocês, como meus filhinhos que estão no começo, vão me dar. Ó, eu vou mandar vocês ir como eu mandei todo mundo na primeira vez. Só que nessa é o seguinte: vocês não vão levar bolsa. Então, como é Jesus, a gente vai andar sem dinheiro. Ele disse: por enquanto é. Na prova, Jesus aproveitando a festa das missões para comer vivendo limitação nesse momento, ele disse: é o começo. E eu vou já dizendo 3 coisas importantes. A primeira: onde vocês entrarem, preparem-se, porque nem todo mundo vai receber o que vocês carregam. Segundo, estejam prontos, porque nesse caminho que vocês vão trilhar, haverá muitos que olharão para vocês, e se depender deles, eles vão matar vocês. Só não vão matar porque vocês estão no começo e eu sei como é que eu guardo os meus. Mas não se inquietem, porque se eu estou mandando sem bolsa, é porque eu garanto que não vai faltar pão nem a vestimenta. Segundo, vai faltar amigos. Por isso eu vou dizer a vocês: não saudeis a ninguém no caminho, porque vai ter gente que vai parar vocês para conversar e tirar os olhos de vocês da missão e do propósito que eu estou estabelecendo. Por favor, se é amizade para te parar, deixa ir embora. Anda calado, anda sozinho, mas vai cheio do Espírito Santo fazer o que ele manda. Terceiro, se vocês chegarem numa casa, olha que coisa linda, e disserem assim: paz seja com esta casa, e ninguém quiser receber, livrem-se da responsabilidade com aquele lugar, porque o problema não é vocês e nem o que vocês carregam, porque a mensagem é excelente, o Espírito é excelente, quem manda é excelente, é que o coração lá está muito fechado. Aí eles vão e voltam. Ei, gente, volta maravilhados, porque Jesus operou através da autoridade que deu a eles. Só que estes que voltam, Jesus chega junto deles e diz: eu vou morrer. Dá uma crise, dá uma angústia neles. E eles tentam impedir Jesus de cumprir o propósito. Jesus disse: não acredito, eu dei poder e vocês estão nessa. Aí ele olha e diz assim: ô Pedro, você vai me negar. Ó, vocês que estão aqui, vocês vão me deixar. Todo mundo. Ele era para pegar todo mundo e dizer: eu dei poder a vocês. Por isso eu quero dizer a vocês: saiam da minha frente, eu não quero saber de ninguém. É o começo. E como ele sabe que é o começo, ele diz: eu nunca vou perder vocês. Eu vou dizer mais uma vez: eu nunca vou perder vocês. E eu sei até onde vocês irão. Por isso, não entrem em crise por não terem atingido o objetivo agora.
Eu estou trabalhando em vocês para aquilo que eu tenho. Eu estou profetizando aqui agora. Não vos inquieteis neste momento, porque neste momento e neste dia, tudo aquilo que eu tenho para vocês ainda não está revelado na totalidade. Vocês querem saber porque vocês vão me deixar? Quer saber porque Pedro vai me negar? Vocês vão entender quando vocês me virem subindo. Porque se vocês lidarem com os traumas do início, confiando que se eu chamei, vou ajudar vocês, no sentido de capacitá-los para algo grande, preparem-se. Vai chegar momentos que vocês entrarão em casas, lares, estarão com pessoas que vocês não precisarão fazer muita coisa. Vai ser só fechar os olhos e dizer: Jesus, vem cá. Eu ouvi um glória a Deus por aí, eu vou dizer de novo. Vai ser só dizer: Jesus, chega aqui. Quem está crendo, levanta a mão aí, dá glória a Deus bem alto. Levante a sua mão, porque eu sei que eu estou falando para a gente que não está indo, não está indo, não está indo, não está realizando, não está fazendo, não está envolvido 100% com o que era para estar envolvido por causa dos traumas do início. Mas eu vim dizer a você, há uma graça te levantando esta noite aqui, e aquele que te chamou, ele te diz: abra a boca e não te cales. Ele tem algo para fazer e vai fazer. Olha para mim. Você está triste pelos fracassos? Está triste pelas quedas do início? Está triste porque você atropelou muita coisa na sua jornada? O ponto que você está é o ponto que Jesus queria que você estivesse. Por quê, pastor? Porque ele sabe muito bem, e ele sabia muito bem, que chegaria uma hora em que ele te marcaria com o Espírito dele. E por onde você passasse, muita coisa ia mudar. Eu não sei se você percebe, mas olha, alguém chegando. Dê só alguns minutos e eu termino. Alguém chegando. Alguém chegando. O senhor é Pedro? Sou. O senhor é dos dele lá, né? Não. Tem um braseiro aqui, um fogo que não é fogo de Deus. Ele está junto. Alguém? Não, eu conheço o senhor. Pela a sua cara não me engana não. O senhor é crente. O senhor é Pedro? Sou. O senhor é daquele que anda com ele lá, não é? Segunda vez. Não. O senhor é Pedro? Sim. Então, o senhor, eu já disse que eu não sei quem ele é. Coração na hora. Pesou. Essa hora, se você chegasse: Pedro, deixa eu te dar um abraço. Não quero abraço de ninguém, não. Por quê, Pedro? Jesus disse que eu ia cair. Na mente dele, uma crise violenta. Passou-se aquela sexta, sábado, domingo. Teve umas mulheres que foram no sepulcro, voltaram. Primeiras pregadoras. Eu acho que as irmãs deviam dar glória a Deus. Porque tem muita gente pregando hoje por causa daquelas mulheres. Elas foram lá no sepulcro, viram que o negócio lá estava diferente. Voltaram e disseram: Pedro, Tiago, João, não vou falar com o Tomé não, eu só vou falar com vocês três. Olha, o sepulcro está vazio.
Você pensa que eles deram glória a Deus como a gente dá hoje? Não. A Bíblia diz no capítulo 20 do Evangelho de João, segundo João, diz que ele, João e Pedro, foram lá no sepulcro conferir se o que a mulher falou era verdade. Porque não creram nela. Quando chegaram lá, João olhou e disse, aí eu não entro não. Eu já vi de longe que ele não está aí. Aí Pedro deu uma olhada e disse, se tu não entra, eu entro. Foi lá. João, que foi, Pedro? Está alegre? Não. Estou com medo. Vão dizer que a gente roubou o corpo. E é incrível isso, porque é o que fazem. Dizem que eles roubaram o corpo. Sim. Só Mateus dá uma ênfase a isso no capítulo 28, verso 10 em diante. Porque diz que quando aquelas mulheres saíram de lá, os soldados, que Lucas diz no capítulo 23, que estavam caídos, levantaram-se, foram aos sacerdotes e disseram, o homem não está lá mais não. E como foi isso? Teve um tremor primeiro. Segundo, a pedra rolou. A gente olhou para dentro, ele não estava mais lá. Quando a gente olhou para cá, ele apareceu dizendo, eu estou aqui. A gente caiu do susto. Levantou-se e está vindo aqui a dizer a vocês que o homem está vivo. E eles olharam e disseram, então a gente vai fazer o seguinte, o que é? Pegaram o gasofilaço lá, porque foi do gasofilaço que tiraram o dinheiro para comprar Jesus a Judas. Só que na cabeça deles, eles disseram, a gente está saindo no lucro. Por quê? Porque Judas vendeu barato. Se Judas pedisse o gasofilaço todo, a gente dava. Mas Judas vendeu por 30 moedas. Aí eles, a gente saiu no lucro. Olha o gasofilaço cheio. Aí os soldados dizem, pronto, o que é que vocês querem que a gente faça? Diga que foi os discípulos que roubou. Ele disse, aí vai custar caro. Então vocês vão ter que fazer o seguinte, o que é? Tira tudo que está do gasofilaço e dá a gente. Mas eu vou dizer uma coisa, viu? A gente vai mentir por aí, mas a gente sabe, ele está vivo. Na cabeça desses sacerdotes, eu penso eles olhando e dizendo, olha aí, esvaziou o gasofilaço. A gente pensou que estava lucrando na morte, porque tem gente que é assim, pensa que está lucrando na nossa morte. O prejuízo vem depois que Deus ressuscita a gente de novo. Eu não sei quem está pegando, mas eu estou profetizando que a história de Deus com ninguém que está aqui terminou. Eu estou avisando aqui porque Deus marcou este congresso para dizer que a chamada dele na tua vida está acesa e ele vai te usar muito para a glória dele ainda. Imagina Pedro, estou com medo. Se tranca com os discípulos. Jesus, que podia ter naquele dia aparecido e entrado pela porta, não entrou, entrou pela parede. E disse, Pai seja convosco, eu estou vivo, gente. Pedro calado, gente, a amizade que Pedro, João e Tiago tinham com Jesus, faria com que eles corressem para cima de Jesus. Como é que a mulher viu Jesus, correu para cima dele, os discípulos não iam correr? É claro que iriam correr, só não correram porque o coração está preso e lembrando do fracasso. Não dá para te abraçar, Jesus. Por quê? Eu fracassei. Não dá para levantar. Por quê? Eu fracassei. Jesus sai dali e diz, daqui a pouco a gente se vê de novo. Eles vão para a beira do mar. Tem 7 discípulos. João capítulo 21 diz isso. Eu estou terminando agora. Esses 7 discípulos estão lá e ouvem no verso de número 2 e 3, Pedro dizendo no verso 3, eu irei pescar. E eles disseram, nós vamos contigo. Pedro pegou aquele barco, foi lá para o meio do mar, passou a noite toda, não conseguiu nada. Está voltando. A Bíblia diz no verso de número 4, ao clarear da madrugada, eles avistam um homem ali na beira da praia, que grita, tem alguma coisa para comer aí? E eles dizem, a gente não tem nada. Se lança a rede aí, pegaram vários peixes. Pedro olhou e ouviu quando João disse assim, eu vou te dar só a senha, é ele.
Ele quem? Ele disse, é o Senhor, Pedro. Tu não te ligasse, não? Tu não lembra que ele já encheu o barco da gente desse jeito lá atrás? Tu acha que ele ia deixar o barco da gente vazio assim? Olha ele, Pedro. Pedro deu um pulo das águas e disse, pode ir na frente, gente, eu vou nadando. Porque tudo que eu não quero é bater os olhos com ele, porque eu fracassei. Eu caí. Chega lá, pensa que Jesus vai apontar o dedo para ele. Jesus diz assim, vem cá, vem jantar. E eu achei estranho isso, porque Jesus convida para jantar de manhã. Sempre me convidaram para jantar de noite. Mas o capítulo 21, verso 12, diz que Jesus chama eles para jantar. Aí eles olham e dizem, jantar? Jesus disse, sim, meu filho. Vocês estão pensando que eu esqueci do sonho da noite passada? O que eu não realizei ontem à noite, eu vou realizar no amanhecer de vocês. Vem comer. Aí Pedro, eu estou querendo muito, quieto, está com fome, vem comer. Vem comer. Senta. O mundo está lá. E o povo, e eles ficam estranhos porque percebem que Jesus está lá com peixe, com braseiro, com pão, e eles olhando dizendo, Jesus arrumou isso aonde, hein? Que a gente estava aqui no mesmo lugar que ele está e não viu isso. Aí vão comendo, peixe, peixe, pão, pão, peixe, peixe, pão, todo mundo está comendo. A coisa está linda, 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 linda. Quando o texto diz assim, verso de número 15. E eu gosto porque essa expressão não está ali por acaso. Diz assim, tendo acabado de comer, é terapêutico. Jesus deu uma olhada e disse assim, eu vou encher primeiro a barriga deles, depois a gente trata de pecado. Porque se eu falar de pecado com eles, com a barriga vazia, já viu homem com fome, como é que fica? Vai dar briga entre mim e Pedro. Pedro, você fez? Eu não fiz, não! Eu não fiz. Jesus disse, come. Está calminho, Pedro? Tô, Jesus, a barriga pesou, está até com sono. Disse, pois não vai dormir agora não, vamos conversar. Tu me amas. Por favor. É o que o senhor perguntou? Segunda vez, Pedro, tu me ama. Eu vou responder pelas duas. Eu te amo. É? Eu te amo. Segunda vez. Jesus olha e diz, não é esse tipo de amor que eu estou perguntando. Eu estou querendo saber se você me ama pegando fogo. Você não ouviu? Vou dizer, não. Eu quero saber se você me ama pegando fogo. Porque se você me disser que me ama pegando fogo, você não vai ficar sentado aí. Eu vou falar com você sobre apacentar gente. Apacentar ovelha. Não, mas o senhor não pode falar comigo sobre isso não. Eu não posso? Pedro, quem te chamou? O senhor. Quem te escolheu? Foi o senhor. Mas e Tomé e essa turminha aqui, que de repente pode querer me acusar? Eu disse, eu não tenho... que te responder nada, Pedro. Pedro, só quero saber se você me ama. Porque só o amor pode responder à altura do teu fracasso. Você me ama? Tu sabes que eu te amo, Jesus. Ele olha, diz assim, então vai cumprir a tua missão. Faz uma coisa. O que é que o senhor quer? Me segue. Ô Jesus, se fosse um membro lá da sinagoga, eu estava acabado na mão dele. Jesus diz, deixa ele em paz, depois eu resolvo com eles, com a religião deles. Vem para cá, Pedro, me segue. Mas e João aí? Deixa João aí, Pedro. Eu estou te chamando para me seguir. E para que o senhor quer que eu vá? Eu fracassei, mas não disse que me ama. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho? Eu vou dizer de novo. Olha o grito dele. Eu fracassei, Jesus diz. Mas você não acabou de falar cantando que me ama?
Se você disse que me ama, eu estou pegando o teu amor, estou esfregando na cara do teu fracasso, e estou dizendo: está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Pastor Jefferson, eu não estou fazendo porque eu calei a boca, porque eu não quero saber o porquê. Eu vim de Campina Grande ouvindo a voz do meu pai falando comigo, dizendo: meu preto, avisa a eles. Eu dei uma ordem. E eles vão cumprir o que eu mandei, porque não tem nada que impeça eles de avançarem. Agora eu não sei se você entende isso. O que estava fracassado no capítulo 21. Eu não vou falar do capítulo 2 quando ele prega. Eu vou falar do capítulo 3 quando ele age. Porque pregar para mim, qualquer um pode. Esse eu vi um grande orador político pregando e eu achei bonito. Não senti Deus na vida, mas eu achei bonito. Porque pregar pode, eu quero ver é fazer o que Pedro vai fazer em Atos. Entender que a expectativa de Jesus com ele é que ele não se cale, mas saia ajudando os outros a dar um salto. Aí não se imita não. Eu fico imaginando ele olhando para João e dizendo: João, eu estou com a vontade de fazer uma coisa. Ele disse: o que é? Orar, João. Você, Pedro? João. Eu não posso chamar os outros porque o pessoal ainda está meio assim comigo porque eu neguei. Eles são religiosos, entende? Eu amo eles, mas os amo, mas vem cá, João, tu pode ir comigo? João disse: Pedro, eu te amo, Pedro. Eu vou te ajudar. A gente não começou lá depois que Jesus subiu orando? Foi, então vamos continuar orando. Orando junto. Lá vai eles para a oração. Quando estão chegando, Pedro olha, vê um homem ali, mais de 40 anos de idade, paralisado. Dá uma olhada, ouve quando ele diz: me dá uma prata. Pedro diz: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei o que é estar no chão. Só pega quem está ligado. Ei, deixa eu te falar uma coisinha. Eu sei o que é não ter força para andar, não conseguir levantar. Eu acho estranho que o primeiro milagre que Jesus coloca para ele realizar, depois de ganhar almas, seja um paralítico. Só que Jesus disse a ele: olha, Pedro, tem uma cadeira de roda ministerial lhe esperando. Está no capítulo 21. Quando você ficar velho, as pessoas vão pegar você pela mão e vão levar para onde você não quer. É uma cadeira de roda. Você quer ficar nela ou quer fazer o que eu estou mandando? Porque se você fizer o que eu estou mandando, em vez de você ficar na cadeira, você vai tirar os outros da cadeira. Como ele decidiu andar com Jesus, ele olha e diz: eu não tenho ouro nem prata. Eu gosto disso aqui, porque quando ele olha, ele diz assim: mas o que eu tenho? Aí João olhou e disse: Pedro, tu não é o que negou? Sim, e tu tem? Tenho. Não, porque na visão de muita gente que fala, quem passou o que ele passou não tem mais nada. E Pedro está dizendo: dá licença. Quem sabe quem tem ou não tem é quem viveu a experiência. Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta à Assembleia de Deus Betel hoje aqui. Quem ainda tem alguma coisa de Jesus na vida? Levante a mão aqui por um minuto para dar glória a Deus. Levante. Fique com a mão levantada se você ainda tem. Eu vou dizer de novo: fique com a mão levantada se você ainda tem. Porque se você tem, a chamada e a ordem de Deus para você, por onde você passar a partir de hoje, levanta quem está no chão, ajuda quem está no chão a dar um salto.
Eu vou dizer de novo: por onde você passar, você não pode fechar a boca. Eu vim falar para muita gente que está aqui, que se pudesse abrir a boca ia dizer para a gente: pastor, eu não tenho condições de fazer mais nada. Chamou para andar. E se você sabe que você ainda tem algo de Jesus na vida, então não para, anda por aí, abre a boca. Eu vou dizer de novo: anda por aí, abre a boca. Pastor, mas vão querer fechar, abre a boca. Eu vou dizer de novo aqui para ver se os pentecostais da casa levantam esta mão para dar glória a Deus comigo. Vão querer parar, mas abre a boca. Vão querer calar, mas abre a boca. Vão dizer que você não tem capacidade, mas abre a boca. Vão dizer que não acreditam, mas abre a boca. Eu vim lhe chamar hoje para abrir a boca. Segure a mão de alguém do seu lado e a gente termina agora, nesse momento, termina mesmo. Diga para alguém do seu lado, diga assim: você que fracassou um dia, diga assim: eu vejo o teu futuro ajudando muita gente com as quais você ainda vai encontrar. Eu te vejo no teu futuro. Fala bem forte, mas fala com coragem. Diga assim: eu te vejo no teu futuro ajudando muita gente a dar um salto. Segure a mão dele, levante bem alto se você pode. Há uma nuvem sobre esse congresso aqui. Eu venargi arge no venia na cando mi nova nai ambiente que binario venia dai o Estou presente na reunião. Trabalho pelos meus e ninguém impede. Eriurgue anucalassimia da covanácia. Tenho visto muitos que beijaram o chão e que disseram a mim nas caladas da noite: eu não tenho condições mais. Eu te escolhi, eu te chamei. Eu imenog calabaia, a minha niergue calabara suriovenergia. Vou eu mover a minha mão na tua vida por estes dias. Vou te sacudir de uma forma tão grandiosa que quando tu lembrares do dia da tua gloriária dirás: o meu Senhor me ama de verdade. Eu te ajudo hoje, porque no meio deste Ebla-Salândia, no meio deste Onurgi-Argi Calafande Orrevácia, no meio deste Ergi-Argi Calanduri Onuriadácia, Andikeli-Ergi-Argi Covendicanduquiteria Nagácia, eu estou a levantar os meus. Levantai as vossas mãos juntas, porque estou eu a liberar um remurgo na galceni. Vou eu abençoar a tua casa. Vou eu tomar a tua boca com poder e autoridade. Vou eu soprar o meu vento em teu favor. Não temas as afrontas. Não temas as acusações do adversário, porque nesta peleja eu estou. Eu te digo, filho. Eu te digo, filha. Chegou a hora em que eu vou andar contigo por um percurso que tu nunca imaginastes, porque eu sei como abençoar, eu sei como abrir, eu sei como chegar. Eu sei como fazer, eu sei como organizar as coisas.
Ergue a tua mão, porque hoje o meu Espírito está soprando sobre a tua vida. E eu te digo, dentro de dias haverá uma viagem especial. Ei, Anúria me embaradácia. Confirmarei ali que eu não te deixei sozinha na caminhada, porque estenderás as mãos tu sobre alguém naquele plácia. Eminu Calácia, eita, estou presente. Leremiduri, me camadori, me quer me dar a raça. E eu vou tratar de curar alguém através de ti. Quando voltares a este lugar, não serás mais a mesma pessoa, porque a minha glória, diz o Senhor, tomará a tua vida de uma forma espantosa. Quem está recebendo, levante a mão, abra a boca, solte a voz e grita que eu estou sentindo. Eu vou esperar você ficar com as mãos levantadas lá no céu. Canta aí, deixa eu te usar. Das feridas, fecha os teus olhos e abre sua boca. Eu te chamei. Tem alguém que está sentindo a presença do Todo-Poderoso neste lugar? Se eu fosse você, eu já tinha batido o pé no chão e ficado de pé. Eu já tinha aberto a boca, soltado um grito e dado um murro na cara de Satanás e dito para ele: não vai me parar. Para curar, deixa eu te usar para salvar. Te prepara, eu te vejo pisando em terras diferentes. Eu te vejo vivendo uma unção tremenda de Deus na vida. Eu te vejo vivendo milagre. Fica de pé para adorar. Fica de pé. Fica sobre os pés para adorar. E te faz chorar. Eu quero lhe desafiar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você esta noite. Eu quero orar por você que Jesus vai começar a usar para por onde passa levantar gente, ajudar gente a dar um salto, ajudar gente a sair do chão. E vai dizer: eu não estou te ajudando sem experiência. Eu aprendi com Jesus no caminho. Eu quero convidar as meninas, as mulheres que estão aqui, a virem aqui na frente agora. Corram, todas elas, todas as meninas e as mulheres também. As irmãs que estão aqui, venham. Venham aqui ao altar agora. Pode continuar cantando, canta. Que lindo. Eu amo a tua vida. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Teriar que calafandio. Talamanduri bicando que deiere que marahavoie. Shendi aracando me vidaio você. Deixa eu te usar. Deixa este lugar, Jesus. Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Cadê os pentecostais para dar um grito de glória? Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Chora, eu cuido. Chora mesmo, chora, Pedro. Chora
porque hoje você vai voltar a abrir a boca. Todas as irmãs jovens que estão, e as jovens também que estão aqui, dê as mãos umas às outras aqui rapidamente. Fique de mãos dadas. Agnus Dei. Ergia Kawafania Nagas. Eplerdi Ani. Noyenia Nascio Emai. Ele te achou essa noite aqui, não tem jeito. As ameaças não conseguiram te parar. As afrontas não conseguiram te parar. O que espalharam, o que disseram, o que falaram, o que venderam. Agora é a hora de você sorrir. É a hora de você olhar para cima e dizer: apesar das pedras, eu estou vendo agora Jesus assentado